O livro de São Cipriano. Meu tio fez o feitiço para ficar invisível e a família pagou o preço junto com ele. Olá, Leandra, tudo bem? Pode me chamar de Dani. Eu vou contar um relato do meu tio-avô. Esse meu tio, que vamos chamar aqui de Seu Lúcio, estava na casa dos 20 e poucos anos quando conheceu um feiticeiro de primeira. E vamos chamar esse feiticeiro de Seu Ângelo, como ele descreve. Bom, esse feiticeiro conversava muito com o meu tio e contava que fazia feitiço para as mais diversas finalidades. Mas o feitiço que mais encheu os olhos do meu tio foi o feitiço que deixava as pessoas invisíveis. Meu tio insistiu muito, para que o tal feiticeiro ensinasse a ele esse feitiço. Só que seu Ângelo ali relutante, seu Ângelo estava relutante, mas acabou ensinando o feitiço para ele. E Leandra, eu vou tentar descrever o feitiço de um jeito que você e o pessoal entendam, mas eu não vou exagerar nos detalhes porque alguém pode tentar repetir, entendeu? Eu entendi, é melhor mesmo. E bom, era mais ou menos assim. A pessoa, ela compra um espelho e pede para o vendedor embrulhar. O espelho não pode refletir a imagem de quem vai fazer o feitiço até o momento do ritual. A pessoa precisa abater um determinado animal de um jeito muito específico e em uma situação muito específica também, de uma forma extremamente cruel. Não adianta tentar simplesmente abater e tentar, sabe? Tem que ser desse jeito específico. E o seu Ângelo até foi muito enfático nesse sentido. Bom, feito isso, cozinha ali o animal até a carne se soltar dos ossos. E depois disso, na Sexta-feira Santa, a pessoa pega o espelho e posiciona de um jeito que a lua também fique refletida nele. Daí a pessoa finalmente pode olhar para o espelho e, com os ossos em mãos, começa a passar um por um na boca. Oxi! Em determinado momento, a imagem da pessoa vai sumir do espelho, sinal de que aquele osso é o escolhido e se tornar um objeto mágico, que a pessoa deve trazer no bolso sempre que quiser desaparecer. E pois bem, o meu tio fez o ritual e um dia resolveu testar. Ele trabalhava em uma obra e depois de exagerar na bebida em uma comemoração ali de inauguração, chamou todos os homens presentes para uma briga. E Leandra, ele conta que simplesmente batia nas pessoas e elas não viam de onde saía, sabe? Os socos. Elas viam ele ali num lugar e aí depois, num piscar de olhos, ele estava em outro. Derrubou nada mais, nada menos do que 15 homens no braço e sozinho. Ele diz que alguma coisa parecia que se apoderava ali dele e ele, sabe, meio que junto com essa outra coisa, ganhava ali essa invisibilidade e também uma força descomunal. Mas, como nem tudo são flores, essa coisa também se apoderava dele em momentos de alegria, como no batizado do filho, que foi comemorado na casa da mãe dele. Inclusive, todos presenciaram um surto em que ele arrancou estacas profundas e muito pesadas e jogava para o ar, como se fosse papel. Bom, coincidência ou não, esse meu tio era constantemente atormentado por vozes e vultos. Nunca teve paz e nada nunca dá certo para ele. Também teve filhos envolvidos com coisas muito pesadas de todo tipo que você possa imaginar. Inclusive, um filho e uma neta foram assassinados em tempos diferentes. Enfim, um inferno em vida que ele vive até hoje. Um grande abraço e obrigada por nos alegrar e arrepiar contando os relatos. Peço licença para agradecer também a todos que mandam os relatos. E atenção, se um dia você ler o meu relato, por favor, não cite nadinha das linhas abaixo. São só para você. Aqui, e aí embaixo ela colocou... porque ela não mencionou que a neta dele foi assassinada. E aí saiu no G1. E aí ela me mandou a matéria. Mas é óbvio que eu não vou ler a matéria e nem comentar, nem botar link, nem nada, tá, gente? E, cara, que doideira. Que doideira. E assim, gente, foi... Eu acho que não sei se eu comentei, porque agora eu tô
que eu comentei no outro. Não foi isso que eu comentei, não. Foi um outro comentário. Me perdi aqui. Mas é o que eu falo assim, gente. Não adianta você querer mexer com essas magias e não ter uma perturbaçãozinha, um negocinho assim. Principalmente essa questão do livro de São Cipriano. Eu particularmente acho esse livro muito perigoso. Não acredito que seja o mesmo, sabe, esses das histórias, eu não acho que é o mesmo que a gente encontra facilmente no Google. Eu acho que tem um livro, assim, diferente e tal, que não deve ser fácil de encontrar. E eu acho extremamente, extremamente perigoso. Inclusive, eu tenho até medo de ficar, tipo, fazendo essas coletâneas e as pessoas inventar moda de comprar e querer ficar repetindo em casa. Porque eu sei que tem muito adolescente que me segue, muita gente nova. Nossa, eu fico morrendo de medo de trazer essas coletâneas. Eu até esqueci de avisar isso no início do vídeo. Mas, gente, é assim, essas coisas são perigosas, tem que ter muito cuidado. E, querendo ou não, acaba depois passando de geração para geração. E eu acho que muitas de maldições de família vem muito disso. Porque eu já até comentei com vocês em outros vídeos, outras coletâneas. Antigamente, as pessoas, elas não tinham muito medo igual se tem hoje em dia. Eu acho que é porque hoje tem mais informação. Então, você vê mais, igual, por exemplo, os vídeos, os relatos é um tipo de informação. Eu escuto, eu fico. Jamais vou chegar perto de um livro, sabe, desses. Porque você toma medo. É igual, eu assisto muito caso criminal, eu já assisti mais. E assim, é uma coisa que eu sou completamente apavorada. Tipo, não gosto de acampar por causa disso. Então você vai absorvendo informação, você vai ficando com medo e não mexe com as coisas. Só que antigamente eu acho que não tinha esse fácil acesso à informação. As pessoas cultuavam umas coisas muito nada com nada, tipo assim, sem pensar no amanhã. E eu acho que é por isso que existem muitas maldições de família. Porque igual você vê, pra que esse homem foi ficar invisível? Tipo assim, será que em nenhum momento ele percebeu que uma hora isso ia dar ruim? E isso acontece muito. Eu já até contei pra vocês, assim, igual de uma vez um tio meu achou um diabinho na garrafa e trouxe. Tipo, gente, se eu tô passando na rua e eu vejo um trem desse, vocês acham mesmo que eu vou levar pra dentro de casa? Com esse monte de relato que eu leio aqui todos os dias, jamais. É igual achar pertence dos outros, colar essas coisas. Gente, não entra dentro da minha casa, não entra. Porque eu tenho muito medo. Então, assim, não sei se era falta de informação, mas as pessoas, elas mexiam com umas coisas muito assim, que eu fico chocada. Hoje em dia, eu sei que as pessoas mexem com magia, isso continua acontecendo, mas eu acho que as pessoas têm um pouco mais de medo. Tem mais respaldo em relação a essas coisas, sabe? Mas enfim, gente, não reproduzam em casa, não inventem de pegar esse livro, de ficar fazendo essas orações em casa, porque é muito perigoso.